Olá, mulheres desafios, tudo bem? Bom, no nosso último bate-papo foi com a nossa amiga Lidiane e ela estava falando sobre criação de filhos. Se você não assistiu, vai lá assistir, até porque esse bate-papo é continuação para falar sobre um item praticamente do que ela comentou. Ela comentou sobre a correção com o filho, né, com vara. Mas antes de eu continuar, quero te pedir aí, ó, curta esse vídeo, deixa um recadinho lá, é muito importante para o canal, tá bom? Vamos seguir. Eu queria começar lendo uma palavra que está lá em Provérbios 13, 24, que diz assim, ó: quem não corrige os filhos mostra que não os ama. Quem ama os filhos se preocupa em discipliná-los. Vou repetir. Quem não corrige os filhos mostra que não os ama. Quem ama os filhos se preocupa em discipliná-los. Bom, e um outro versículo que eu gostaria de ler com vocês está lá em Provérbios 23, do 13 ao 14. Acompanha aí. Não deixe de disciplinar seus filhos. A vara da disciplina não os matará. Sim, a vara da disciplina pode muito bem salvá-los da morte. Não vou entrar no lado, vamos dizer assim, mais profundo, né? O que significa vara no hebraico, essas coisas assim. Mas assim, quando a Lidiane lá falou sobre a vara, o uso da vara, né, disciplinar o filho, porque nós temos alguns ensinamentos, a gente crê, né, sobre a importância da vara. Inclusive, a gente foi assim ensinado sobre algumas formas de corrigir, de como corrigir os filhos. E a gente chama de 5 nuncas. Porque eu vou te falar, né? Porque na verdade nós aprendemos muito com os nossos filhos. O nosso caráter, ele é muito transformado na educação de filhos. Não sei se você concorda comigo, mas o meu caráter, ele é muito moldado na criação de filhos. Assim como o meu caráter é muito moldado no casamento. Ontem mesmo eu estava com uma amiga e ela falando assim, nossa, eu pensei que o namoro tudo dava certo, era perfeito, a gente se encaixava. Casou um mês junto e, tipo assim, como a gente vai ser diferente, né? Porque o casamento, ele molda o nosso caráter também, né? Nos ajuda, se estivermos insensíveis ao Senhor, Ele nos ajuda a parecermos mais com Cristo e assim, né, a criação de filhos. Inclusive, assim, questão de casamento, nós vamos falar depois, em outro bate-papo, mas para não ficar muito longo, então vou falar com você sobre os 5 nuncas. 5 nuncas. Nunca com a mão. Por quê? Por que nunca com a mão? Porque a mão ela foi feita para algumas finalidades. Pensa aí, qual a finalidade da mão? Para você, mulher. A finalidade da mão, né? Nós utilizamos a mão para trabalhar, nós utilizamos a mão para dar carinho. Para que tem servido a sua mão? Né? Tem uma musiquinha infantil que fala assim, cuidado, mãozinha, onde pega. Cuidado, mãozinha, onde pega. Não tem nada a ver com a vara, mas eu queria dizer assim, porque muitas das vezes a gente utiliza a mão para finalidades que ela não foi criada. E uma finalidade que a mão foi criada não foi para bater. Não foi para bater, né? Pá, pá, pá. E na ira, a primeira coisa que a gente faz é com a mão, né? Isso seja com criança, pessoa com pessoa. A agressão, ela não vem de Deus. Ela não vem de Deus, a agressão. Então, quando a gente pega a vara, a correção não é agressão. A agressão é amor. Perdão. A correção é amor. E não, a correção ela nunca é agressão, ela é amor.
Por quê? Como nós lemos, o significado da vara, o significado da correção é o que? Mostrar ao seu filho limite. Mostrar para ele que a vida tem limites, que não é assim, não é fazer o que quer, na hora que quer, da forma que quer, não é. Então, a correção, ela tem essa visão, ela tem essa finalidade. A palavra diz, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, para que mais tarde ele não se desvie dele. Como essas palavras aqui de Provérbios. E, gente, se a gente buscar Provérbios, então, como ensina, nos ensina a falarmos com os nossos filhos, a como lidarmos com os nossos filhos, né? A Provérbios 29, se você pegar lá, Provérbios 29, 15, a criança que é corrigida se torna sábio, mas o filho indisciplinado envergonha a sua mãe. Quantas crianças a gente vê, né, que até num local, chega num local, mexe em tudo, corre pra lá, corre pra cá, é indisciplinada, né? E, olha, gente, é difícil criação de filhos, é difícil você, senta aí, fica aí. Por quê? Porque a gente está cansada muitas das vezes, a gente está um monte de coisa, então a gente quer liberar. Mas vamos escolher o preço disso. Ai, meu filho amado, não posso ouvir nada do meu filho, porque é meu filhinho. É aquela mãe, né? Aquela galinha que junta, né, os pintinhos. E Deus não nos chamou para isso, ele falou do uso da vara. Então, o uso da vara que a gente crê é nunca com a mão, porque a mão não foi feita para bater. A mão machuca muito. E depois você, com a mesma mão que você bate, com a mesma mão você vai dar carinho pro seu filho. Você já viu, eu já vi algumas mães quando fui dar carinho com o filho fez assim. Na verdade, ele pensou que a mãe ia bater. Que a mãe utiliza tanto aquela mão para bater que o filho já não identifica bem o exercício da mão. Então, a gente não crê na correção com a mão, mas sim com a vara. A outra coisa, né? Nunca com a mão, nunca sem conversar antes. Tem aquela mãe que, você é estúpido mesmo, você é mal criado. Ou seja, e sai batendo, sai jogando tudo. Tem mãe que joga, né? Tem mãe que perde a cabeça e vai fazendo de qualquer forma. E não é assim. Por que a gente tem que conversar? Porque a criança é criança. Ela faz muita coisa porque ela tem a mente de criança, ela não é adulto. A Bíblia fala que, olha, deixar de ser como criança, né? Por quê? Porque criança, ela é inocente. Hoje em dia não tem um monte de inocência. Olha, eu sei que tá mudado, tá transformado, as crianças não são tão inocentes como antes, é verdade. Mas a questão é a seguinte, ela pode não ter a mesma inocência, mas ela pode não ter o conhecimento. Ela não pode ter o ensinamento. Então, conversar, ele traz isso, ele traz o ensino. Olha, filho, por que você não pode fazer isso? Por que isso não é bom? Por quê? Porque, olha, nem sempre... mas eu quero aquela boneca, eu quero aquele carrinho. Mas a mamãe não tem dinheiro, filho. Isso não significa que quando chegar lá na rua e você ver uma coisa que você quer, que eu vou poder ficar comprando para você sempre. Então, é conversar. Olha, a próxima vez que você fizer isso, mamãe vai te corrigir. Sabe por que mamãe vai te corrigir? Por causa disso. Aí chegou o momento que fez. Olha, lembra que a mamãe conversou com você? Se você fizesse, eu ia te corrigir. Por causa disso. Então você vai levar a varada por causa disso. Né? Então, nunca com a vara, nunca com a mão, perdão. Nunca sem conversar antes. Nunca na frente dos outros. Por que nunca na frente dos outros? Porque é vergonhoso. Mas eu tô numa reunião e a criança pega na orelha, senta aqui, menina, fica aqui. Será que essa é a melhor forma? Será que é assim que a gente tem que lidar? Eu creio que não. Existe banheiro, existe outros lugares onde a gente pode sentar, levar o filho e conversar. E se não tem esses lugares, você pode virar pro seu filho e falar assim, olha, senta aqui, fica aqui, em casa a gente conversa. Agora, esse em casa a gente conversa mesmo. Sabe por quê? Porque se você falar que em casa a gente conversa, chega em casa e não conversa, isso vira um hábito. E seu filho não deixa crer mais em você, crer em você.
Porque você fala e você precisa cumprir. Se vamos conversar, vamos conversar. Ah, mas já passou, tô cansada, tô cansada. Ai, depois a gente conversa. Tudo bem, vai conversar no outro dia, mas não deixe de conversar. Não deixe. E nunca na frente dos outros, porque, olha, eu vou te falar, não queira dar uma, é sua mãe que corrige, sua mãe que faça, ele que é impossível. Não, a gente não corrige por causa da gente. A gente corrige por amor, porque a gente quer o melhor pro nosso filho. Essa é a diferença. A gente corrige por amor. Então, nunca com a mão, nunca sem conversar antes, nunca na frente dos outros. O próximo, nunca. Nunca por acidente. Por que nunca por acidente? Poxa, a criança estava brincando e talvez, o mais você tenha falado, né? Não vai pra aí, menina. E acabou caindo o copo. Você viu que foi literalmente um acidente. E não foi uma desobediência. Ele acabou não vendo mesmo. Agora, se você falou, ó, tem um copo aí, sai daí. E claro que nós, como mães, temos que ser prudentes, né? Eu não gosto de deixar tesoura, não gosto de deixar copo de vidro, não gosto, né? Porque eu sei que é criança e acidentes acontecem. Então, nós também, como mães, ai, tem que saber, pô, não tá vendo que é um copo ali? Será que é assim que a gente tem que lidar mesmo? Sabe? Será que a gente não tem que ter o lado da compreensão também? Que ele pode não ter visto. Por que você não alertou antes? Por que você não tirou? Por que você deixou? Por que você deixa? Então, preste atenção, sabe? Então, nunca com a mão, nunca sem conversar antes, nunca na frente dos outros, nunca por acidente e nunca irado. Quando nós corrigimos nossos filhos irados, nós corrigimos de qualquer forma. Porque a Bíblia diz, irai-vos, mas não deis lugar à ira, vazão à ira. Então a gente, é natural a gente se irar com algumas coisas. Poxa, eu falo e nunca faz. É natural. Mas quando nós deixamos aquela ira tomar conta de nós, erramos. Porque a ira não é o que produz o efeito na vida do nosso filho. Ah, eu tô cansada. Michele, já fiz e continua. É assim. Nós, como adultas, fazemos isso. Quantas coisas Deus fala, não vai para esse caminho, não vai para esse caminho, não vai para esse caminho, e a gente acaba fazendo. É muito complicado. Não é fácil, não. É difícil. Então, olha, lembra que eu falei que nosso caráter é moldado, é transformado na criação se estivermos sensíveis ao Senhor. Se nós queremos, temos a revelação que Jesus, ele não é apenas Jesus, aquele que morreu na cruz, aquele que fez aquilo outro por mim. É isso, mas é muito mais do que isso, porque ele quer ser Senhor. Se você não sabe o significado de Senhor, dá uma estudada. Porque Senhor quer dizer dono. Jesus quer ser o dono da nossa vida. Ele quer direcionar a nossa vida. Então, se você é uma mulher sensível ao Senhor, que não quer ser simplesmente uma pregadora, que não quer ser simplesmente aquela que canta bem, aquela que fala bem, né? Se você quer muito mais do que isso, se você quer comunhão de fato com Deus, se você quer uma vida, se você busca santidade, se você, né? Ah, mas nós somos imperfeitos. Somos. Mas a diferença somos imperfeitos, mas Jesus falou que existiria uma forma de andarmos nessa terra, né? Buscando a santidade, buscando o caminho do Senhor. Ele disse que nós precisaríamos carregar a cruz para segui-lo. Então, quem você quer de fato ser em Deus? Você acha que viver dessa forma, andar dessa forma, é você ser covarde? Você tá cedendo uma criança, tá cedendo... Eu quero dizer, andar dessa forma é seguir os princípios do Senhor. Então, filha, que você possa, de fato, meditar nos 5 nunca. Eu queria até falar sobre outras coisas, mas eu vou parar por aqui, porque eu queria falar sobre os sentimentos de mãe. Mas vamos aí, eu vou prosseguir nesse bate-papo aí no próximo. Se você tiver aí, né, interessada em ouvir ou falar, poxa, eu queria ouvir sobre isso, eu passo por isso, para mim é tão difícil, porque é difícil para todo mundo.
A Lidiane falou sobre a questão de dormir. Como para mim é difícil isso, botar os filhos. Até porque eu tenho uma rotina. Gente, é muito difícil. Disciplinar o filho, seja na ordem, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro, você tem que fazer. Gente, é muito difícil. Porque não só por causa deles, mas principalmente por causa da gente. Porque aquilo fala com você. Eu nunca mais dormi quando eu era casada sem filhos, da forma quando eu era casada sem filhos. Nunca mais comi direito, porque eu tenho meus filhos. Então, a gente aprende muita coisa, tá bom? Não vou falar mais, deixa pro próximo. Curte o vídeo, fala na descrição o que você achou, compartilhe, tá bom? Um grande beijo e até o próximo bate-papo.